Ana caminhava com o ritmo cansado de quem passou o dia se dedicando às tarefas de casa e ao cuidado dos filhos. A brisa leve da tarde não era suficiente para amenizar o peso dos desafios diários que ela enfrentava. No meio daquelas ruas familiares, algo peculiar capturou seu olhar: um quadro antigo, jogado de lado, encostado em uma pilha de lixo. Era como se aquele pedaço de madeira tivesse uma história para contar, uma história que estava prestes a se entrelaçar com a vida de Ana. A moldura, adornada com detalhes intricados e um tom dourado envelhecido, parecia fora de lugar em meio ao caos urbano. Curiosa, Ana se aproximou, o coração batendo com uma mistura de ceticismo e expectativa. O quadro estava coberto por uma fina camada de poeira e sujeira, mas havia algo inegavelmente elegante sobre ele, como se guardasse uma beleza esquecida. Com um esforço, Ana o levantou, notando a sensação de peso, tanto física quanto simbólica, que o acompanhava. Ao limpar o vidro com o dorso da mão, Ana percebeu que havia algo escondido na parte de trás da moldura. Com delicadeza, desencaixou o fundo e encontrou um envelope amassado, aparentemente colocado ali há muito tempo. O envelope estava selado, mas o que estava dentro poderia mudar o curso de sua vida. A mão de Ana tremia levemente enquanto ela puxava o envelope, os olhos fixos no objeto misterioso que acabará de encontrar. O que ela não sabia era que aquele simples encontro estava prestes a abrir uma porta para um mundo de segredos e dilemas que desafiariam sua coragem e sua moralidade. Ana se viu sozinha em casa, o quadro antigo repousando sobre a mesa da cozinha. Com o envelope ainda em mãos, sua curiosidade a impelia a descobrir o que havia ali. Sentou-se, tentando controlar o tremor que corria por seu corpo. A luz suave do final da tarde filtrava-se através da janela, lançando um brilho quase mágico sobre o envelope. Ana sabia que o momento era crucial, mas não podia deixar de sentir um frio na espinha. Com um suspiro profundo, ela rasgou o selo com cuidado. O cheiro de papel envelhecido e poeira tomou o ambiente, criando uma atmosfera de suspense. A primeira coisa que ela viu foi a coroa de uma nota. Ana piscou, incrédula, e começou a retirar as notas uma a uma. A quantidade de dinheiro parecia infinita, cada nota empilhada com precisão. Era uma pequena fortuna, o tipo de dinheiro que poderia transformar vidas, para melhor ou para pior. O valor total se revelava lentamente, e Ana mal podia acreditar no que seus olhos viam. A grande quantia estava empacotada como se esperasse por um momento como aquele, quando alguém, em um instante de decisão, descobrisse seu segredo. O peso do envelope agora parecia mais real do que nunca, uma responsabilidade colossal que desafia o senso comum. Ana segurou as notas em suas mãos, sentindo o calor do dinheiro contra sua pele, e uma onda de perguntas e dúvidas a envolveu. Como aquele dinheiro foi parar ali? E mais importante, o que ela faria com ele? A tranquilidade de seu cotidiano estava prestes a ser abalada por essa descoberta inesperada. A noite caiu silenciosa sobre a casa de Ana, mas o silêncio não trazia paz. O dinheiro ainda estava sobre a mesa, cada nota refletindo a luz da lâmpada com um brilho quase hipnótico. Ana se encontrava sentada na sala de estar, olhando fixamente para aquele montante que parecia pulsar com uma vida própria. O peso da decisão estava sobre seus ombros como uma carga invisível e esmagadora. Ela se perguntava: o que fazer com isso? A moralidade e a necessidade entravam em um conflito silencioso dentro dela. Ana pensava nos seus filhos, em como aquele dinheiro poderia mudar suas vidas, oferecer segurança, educação e uma nova chance para uma vida melhor. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna, uma voz de prudência e ética, sussurrava que algo estava profundamente errado. Como aquele dinheiro chegou até ali? E se ele estivesse ligado a algo ilegal, a algo sombrio? Ana se levantou e começou a andar pela casa, como se o movimento ajudasse a clarear sua mente. Cada quarto parecia refletir suas dúvidas e dilemas. O medo de que a descoberta pudesse ser o início de algo perigoso se misturava com a esperança de um futuro mais promissor para seus filhos. Em seu coração, o desejo de fazer o correto lutava contra a tentação de mudar suas circunstâncias atuais. A voz da razão se fazia ouvir, destacando a possibilidade de consequências graves, e Ana se via lutando para encontrar uma resposta que equilibrasse sua integridade com a realidade de sua vida difícil.
Enquanto a noite avançava, Ana finalmente compreendeu que a decisão não era apenas sobre o que fazer com o dinheiro, mas sobre quem ela era e o tipo de vida que desejava construir para seus filhos. A dúvida era um fardo pesado, mas era preciso enfrentar o dilema moral com coragem, mesmo que isso significasse sacrificar o que poderia ser uma solução fácil para os problemas que enfrentava. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, refletindo a tempestade interna que Ana carregava. Com o envelope de dinheiro firmemente segurado em sua mão, ela se dirigiu para a delegacia. Cada passo parecia coar suas dúvidas e ansiedades, e o peso do envelope parecia crescer com a responsabilidade que carregava. O prédio da polícia era um bloco de concreto frio e impessoal, mas naquele momento, parecia ser o único refúgio para o dilema que a atormentava. Ao entrar, Ana foi recebida por uma recepcionista que, ao ouvir seu relato, a encaminhou para o escritório do detetive André. A sala era pequena e organizada, com uma mesa cheia de papéis e uma foto de um casal sorridente na mesa. O detetive André levantou-se de sua cadeira quando Ana entrou. Seus olhos, um reflexo de anos de experiência, imediatamente captaram a seriedade de Ana. Bom dia, senhora André, disse com um tom que misturava formalidade e empatia. Ana sentiu um alívio momentâneo ao ouvir a voz calma do detetive. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Ao fazê-lo, seus olhos não deixaram o envelope que Ana colocava sobre a mesa. Eu encontrei isso, Ana começou, a voz vacilante, enquanto observava a expressão de André mudar para uma de curiosidade e preocupação. Não sei de onde vem, mas sinto que não devo ficar com ele. André abriu o envelope com cuidado, seus olhos ampliando-se ao ver o conteúdo. Sem precisar dizer mais, ele compreendeu a gravidade da situação. Senhora Ana, você fez a coisa certa, André disse, a seriedade em sua voz mostrando que entendia o peso do que acabará de descobrir. Ana observou seu rosto, buscando sinais de conforto ou de julgamento. O detetive parecia absorver a importância da descoberta com uma determinação calma. Ele prometeu investigar e garantir que a situação fosse tratada com a atenção que merecia. Enquanto André começava a fazer perguntas e anotar detalhes, Ana sentiu um misto de alívio e apreensão. Havia colocado o destino do dinheiro nas mãos da justiça, mas sabia que a jornada estava apenas começando. O encontro com o detetive não apenas representava a entrega de um mistério, mas também marcava o início de uma nova e perigosa etapa na sua luta por justiça e integridade. Ana estava sentada na sala de interrogatório da delegacia, o nervosismo visível em cada movimento. O detetive André entrou com um arquivo grosso em mãos, seus passos firmes e decididos. Ele se sentou à frente de Ana e, ao abrir o arquivo, as páginas revelaram fotos e documentos que pareciam contar uma história sinistra. O ambiente estava pesado com a tensão do momento. Senhora Ana, André começou, sua voz grave e controlada, o dinheiro que você encontrou não é apenas uma grande quantia, mas está diretamente ligado a uma rede de corrupção que opera na cidade. Ele deslizou uma foto sobre a mesa, mostrando um homem imponente com um olhar calculista e uma presença opulenta. Este é Roberto Silva, um empresário influente que, por trás da fachada de sucesso, está à frente de um esquema de corrupção que envolve políticos e outros líderes da comunidade. Ana olhou fixamente para a foto de Roberto Silva, o rosto do homem agora um símbolo de todas as suas dúvidas e temores. André continuou explicando que o dinheiro era parte de um sistema complexo de subornos e lavagem de dinheiro. Cada nota tinha uma origem obscura, e a conexão com Roberto Silva era clara e perigosa. Este dinheiro, disse André, não é apenas dinheiro sujo. Ele é a peça central de uma rede que manipula decisões políticas e financeiras para benefício próprio. O relato de André parecia desfiar um intricado tapete de mentiras e enganações, e Ana sentiu um frio na espinha ao compreender a magnitude da situação em que se encontrava. O detetive detalhou como Roberto e sua rede haviam subornado funcionários públicos e manipulado contratos para ganhar favores e lucros ilícitos. Ana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, sabendo que sua decisão de entregar o dinheiro a André não apenas a colocava no caminho da justiça, mas também a tornava um alvo involuntário de uma força corrupta e poderosa. Com uma expressão grave, André olhou para Ana. O que você fez foi corajoso, e pode ter consequências perigosas. Mas, se formos trabalhar juntos, podemos expor essa rede e levar Roberto Silva à justiça.
O olhar de André transmitia uma determinação resoluta, e Ana sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. O confronto com a corrupção estava apenas começando, e ela estava no epicentro de uma batalha que exigiria toda a sua coragem e resiliência. Os dias que se seguiram ao encontro com o detetive André foram marcados por uma sensação crescente de tensão e insegurança na vida de Ana. O cotidiano, que antes parecia uma rotina conhecida e segura, agora estava carregado de uma ameaça invisível. Ana começava a notar pequenas, mas inquietantes mudanças em seu dia a dia. Mensagens anônimas deixadas no portão, ligações interrompidas com um silêncio ameaçador, e olhares suspeitos de estranhos na rua. Certa manhã, enquanto Ana preparava o café da manhã para os filhos, ela notou um bilhete dobrado cuidadosamente deixado na caixa de correio. Suas mãos tremiam ao abrir o pedaço de papel, e as palavras escritas com uma caligrafia deliberada e ameaçadora a fizeram engasgar com a própria respiração. Você está brincando com fogo, e fogo queima. A sensação de perigo iminente era palpável, e Ana sentiu medo se infiltrar em cada canto de sua casa. A cada passo fora de casa, a sensação de ser observada crescia. O olhar atento dos vizinhos, que antes era apenas um sinal de curiosidade comum, agora parecia carregado de um significado sinistro. Ana tentava manter uma aparência de normalidade para os filhos, mas a preocupação era evidente em seu olhar e no seu comportamento. As noites eram mais longas e insones, com o som de cada carro passando na rua se tornando uma possível ameaça. Uma noite, ao ir para a cama, Ana recebeu uma ligação telefônica que fez seu coração disparar. A voz do outro lado da linha era grave e fria, sem identificação. Você não sabe o que está enfrentando. Fique fora do caminho, ou sofrerá as consequências. Ana tentou manter a calma, mas o impacto da ameaça era claro. A sensação de estar cercada por uma força invisível, mas implacável, tornou cada momento uma luta para manter a coragem. Ana começou a sentir que não estava mais no controle de sua própria vida. As ameaças estavam se tornando mais frequentes e audaciosas, e a pressão para silenciá-la estava crescendo. O medo de colocar a segurança dos filhos em risco se misturava com a determinação de não recuar diante da injustiça. Cada dia parecia trazer um novo desafio, e Ana se via lutando para encontrar a coragem necessária para enfrentar a situação que ela mesma ajudou a revelar. Ana estava em casa, tentando encontrar alguma normalidade no meio do caos. Era uma tarde comum, e seus filhos estavam na escola, o que proporcionava um momento de relativa tranquilidade. Mas essa paz foi abruptamente interrompida quando o som de batidas firmes na porta a fez pular do assento. O coração de Ana começou a bater mais rápido, uma sensação de desconforto a invadindo enquanto ela se aproximava da entrada. Ao abrir a porta, Ana se deparou com um homem de presença imponente e um olhar frio como o aço. Roberto Silva, com seu terno escuro e a expressão inabalável, parecia mais uma figura de um pesadelo do que um visitante inesperado. Seu olhar era como um peso pesado que a esmagava, e Ana sabia que estava prestes a enfrentar algo grave. Senhora Ana, Roberto começou, sua voz suave, mas carregada de uma ameaça subjacente. Ouvi falar sobre a sua decisão de colaborar com a polícia. Ele entrou sem ser convidado, o olhar atento como se avaliasse cada detalhe da casa. O que você fez não apenas complicou minha vida, mas colocou todos nós em uma situação desconfortável. Ana tentou manter a calma, mas as palavras de Roberto eram como lâminas afiadas, cortando através da fachada de sua segurança. Ele se aproximou, colocando uma pequena mala preta sobre a mesa. Ao abri-la, Ana viu uma quantidade significativa de dinheiro, uma oferta tentadora, um suborno que prometia uma solução fácil para os problemas que ela estava enfrentando. Este é um presente, Roberto disse com um sorriso calculista, uma forma de você se manter fora do caminho. Aceite e mantenha a boca fechada. Caso contrário, você e sua família poderão enfrentar consequências que nem mesmo a polícia pode proteger. O dinheiro parecia brilhar com uma promessa perigosa, uma oferta de segurança e conforto que contrastava fortemente com o peso da corrupção que Roberto representava. Ana sentiu uma onda de repulsa misturada com a tentação. A presença de Roberto era opressiva, e suas palavras eram uma tentativa direta de subjugá-la ao seu poder. Eu não vou aceitar isso, Ana respondeu com uma firmeza que tentava esconder o medo crescente. O que vocês estão fazendo é errado, e eu não vou me calar.
Roberto a observou com um olhar que parecia medir a veracidade de suas palavras. Sem mais um pingo de paciência, ele se virou e se preparou para sair, lançando um último olhar ameaçador antes de desaparecer na porta. Ana ficou sozinha na sala, o eco das palavras e o peso do dinheiro ainda pairando no ar. O confronto com Roberto não apenas confirmou a seriedade da situação, mas também a deixou mais determinada a lutar, mesmo com o perigo cada vez mais real e iminente. A noite estava envolta em um manto de escuridão, e a cidade parecia quieta, quase pacífica, como se não soubesse da tempestade que estava prestes a se desdobrar. Ana estava em casa, tentando encontrar algum refúgio da pressão constante que a assombrava. No entanto, o telefone tocou abruptamente, quebrando o silêncio. A voz do detetive André, geralmente firme e tranquilizadora, soava tensa e preocupada. Ana, precisamos conversar. Encontrei algumas novas informações e acho que devemos nos encontrar agora. Ana sentiu um frio na espinha. Algo estava errado, muito errado. Pegou a chave do carro e saiu apressada, dirigindo com o coração acelerado em direção ao local combinado. A cidade, que normalmente parecia familiar, agora parecia um labirinto de sombras e incertezas. Ao chegar ao endereço, Ana se deparou com um cenário desolador. O carro de André estava estacionado de forma irregular, e a porta de um pequeno escritório estava entreaberta. A luz fraca que escapava de dentro projetava uma sombra sinistra. Ana entrou com cautela, chamando pelo detetive, mas o silêncio que se seguiu foi perturbador. Finalmente, ela ouviu. André estava caído no chão, um ferimento visível em sua testa e o rosto coberto de hematomas. A cena era um retrato de violência e desespero. Ana se aproximou com um grito de choque e preocupação, mas André, com esforço, levantou uma mão e fez um gesto para que ela se afastasse. Não, não se aproxime, ele conseguiu dizer com uma voz rouca. Foi um aviso, para você. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de dor e determinação. Ana começou a sentir o peso da ameaça na própria pele, a realidade brutal de que suas ações haviam desencadeado uma represália violenta. A sensação de impotência era esmagadora. André, com o pouco de energia que lhe restava, tentava assegurar que ela se mantivesse a salvo e não ceda à pressão de Roberto Silva. A visão de André ferido e o impacto da violência a atingiram profundamente. O perigo era palpável, e Ana compreendeu que estava profundamente enredada em um jogo perigoso que ultrapassava seus próprios limites. Cada passo que ela dava estava agora firmemente alinhado com um caminho de coragem e risco, e a luta contra a corrupção estava se tornando uma batalha não apenas por justiça, mas pela própria sobrevivência. O dia seguinte amanheceu cinza e chuvoso, uma reflexão perfeita do estado emocional de Ana. Ela estava em casa, sentada à mesa da cozinha, com o olhar perdido na chuva que escorria pelas janelas. O ataque a André havia deixado marcas profundas em seu espírito, e o medo era um visitante constante. Cada gota de chuva parecia um lembrete sombrio da ameaça que pairava sobre ela e sua família. Os filhos de Ana, inconscientes do drama que se desenrolava, brincavam na sala, tentando fazer o melhor de uma tarde chuvosa. O contraste entre a alegria inocente de seus filhos e a gravidade da situação era um lembrete doloroso da responsabilidade que Ana carregava. Ela sabia que cada decisão que tomasse poderia afetar diretamente a segurança de suas crianças e a estabilidade de sua vida. Ana se levantou e começou a arrumar a mesa, seus movimentos automáticos quase como um ritual para acalmar seus pensamentos tumultuados. Sentia-se dividida entre a vontade de proteger seus filhos e a determinação de enfrentar a injustiça. O medo e a preocupação estavam em guerra com sua convicção de que não poderia recuar diante da corrupção que ameaçava sua cidade e sua própria dignidade. A imagem de André ferido, suas palavras de encorajamento e advertência ainda ecoavam em sua mente. A violência sofrida pelo detetive era um sinal claro de que sua luta não seria fácil, e o custo da coragem era mais alto do que ela havia imaginado. Mas havia algo mais profundo, uma chama de determinação que não se apagava. Ana sabia que recuar significava deixar a corrupção vencer e que a integridade de sua ação era mais importante do que a segurança momentânea. Após horas de introspecção e autoavaliação, Ana tomou sua decisão. Com um suspiro resoluto, pegou o telefone e ligou para o detetive André, informando de sua decisão de continuar a colaboração.
Ela sabia que o caminho à frente estava repleto de perigos e desafios, mas a visão de uma cidade mais justa e a esperança de um futuro melhor para seus filhos a impulsionavam a seguir em frente. O brilho nos olhos de Ana, embora carregado de um medo real, agora também refletia uma determinação firme. Ela estava pronta para enfrentar as ameaças e lutar contra a corrupção, mesmo sabendo que cada passo a aproximava mais do confronto com uma força que não hesitaria em destruir tudo o que ela amava. Sua escolha era um testemunho da coragem necessária para enfrentar o mal e a certeza de que, apesar dos riscos, a verdade e a justiça eram valores que valiam a pena lutar. A noite havia caído, e a casa de Ana estava mergulhada em um silêncio denso e inquietante. Ela estava sentada no sofá, seu olhar fixo na luz da lâmpada que lançava sombras dançantes na parede. A sensação de estar sendo observada nunca havia sido tão intensa. Cada leve som parecia amplificado pela tensão que pairava no ar. Então, o telefone tocou, cortando o silêncio com um som que parecia quase ameaçador. Ana hesitou por um momento antes de atender, o coração acelerado. A tela do celular exibia um número desconhecido, e a voz do outro lado era abafada e distorcida, uma sombra de mistério e ameaça. Ana, a voz disse com um tom grave e enigmático, precisamos conversar. Você tem algo que interessa a pessoas poderosas, e não há muito tempo para agir. A sensação de inquietação cresceu dentro de Ana. A ligação era uma mistura de urgência e segredo, e o medo de um possível encontro com alguém envolvido na trama de corrupção era palpável. Quem está falando? O que você quer? Ana tentou manter a calma, mas sua voz traiu o nervosismo que estava crescendo. A voz do outro lado permaneceu enigmática, sem revelar sua identidade, mas a mensagem era clara. Você será contatado em breve com as instruções sobre onde encontrá-la. Não tente buscar ajuda. Vá sozinha, e esteja pronta para ouvir o que você precisa saber para seguir adiante. A ligação foi interrompida antes que Ana pudesse fazer mais perguntas. O silêncio após a chamada era opressivo, e ela ficou sozinha com seus pensamentos agitados e a nova sensação de urgência. Cada minuto que passava parecia estender o suspense e a inquietação. Ana sabia que não tinha escolha a não ser seguir as instruções. A luta contra a corrupção estava se tornando uma teia complexa e perigosa, e agora ela estava prestes a dar um passo crucial. A ansiedade misturava-se com uma determinação fria. Ana preparou-se para o encontro, vestindo-se com cuidado e tentando acalmar a mente. Sabia que cada decisão e cada movimento poderiam impactar sua vida e a luta pela justiça. Com o coração batendo forte, ela se preparou para enfrentar a noite, pronta para seguir qualquer pista que pudesse levar à verdade e ao fim da corrupção que havia ameaçado sua vida e a segurança de sua família. Ana chegou ao local do encontro, um antigo armazém abandonado na periferia da cidade, envolto em sombras e mistério. A chuva fina continuava a cair, tornando o ambiente ainda mais sombrio. O prédio parecia uma fortaleza do segredo, suas janelas quebradas e paredes cobertas de grafites. Cada passo de Ana ecoava no vazio, e a tensão no ar era quase palpável. Ao se aproximar da entrada, Ana viu uma figura encapuzada que estava à espera, encostada na parede do armazém. A ex-assessora de Roberto Silva, conhecida apenas por seu nome, Carla, estava visivelmente nervosa. Seus olhos, antes seguros, estavam agora cheios de medo e ansiedade. Ao ver Ana, Carla a cumprimentou com um aceno discreto e gesticulou para que ela seguisse até um canto mais protegido do armazém. O tempo é curto, Carla sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de urgência e pânico. Eu tenho as provas que você precisa. Com um movimento rápido e furtivo, ela retirou uma pequena pasta de documentos de sua bolsa e entregou-a a Ana. A pasta estava pesada, e Ana sentiu o peso da responsabilidade ao recebê-la. Carla continuou, seus olhos mirando o ambiente com frequência, como se esperasse que alguém pudesse aparecer a qualquer momento. Essas gravações mostram tudo. Conversas secretas, transações ilícitas, e até mesmo planejamentos de subornos. Roberto e seus associados não deixam nada para a chance. Essas provas podem derrubar toda a rede de corrupção. Sua voz era um sussurro desesperado, como se ela também estivesse lutando contra o medo das repercussões. Ana abriu a pasta com cuidado. Dentro,
encontrou uma série de arquivos digitais e gravações de áudio, cada um claramente rotulado e datado. As gravações revelavam conversas comprometedoras entre Roberto e outros membros da rede corrupta, discutindo planos de suborno e manipulação. O conteúdo era explosivo, e Ana sabia que esses arquivos eram a chave para expor a corrupção e trazer justiça. A tensão era palpável enquanto Carla entregava a pasta e se preparava para se afastar rapidamente. Eu estou fora disso agora, ela disse com uma última olhada ansiosa para Ana. Faça o que é certo. Eu não posso mais me envolver. Eles estão atrás de mim também. Com a pasta agora segura em suas mãos, Ana sentiu um turbilhão de emoções. A esperança de que a verdade pudesse finalmente ser revelada era misturada com a consciência do perigo iminente. Ela sabia que, com essas provas, estava finalmente armada com os recursos necessários para enfrentar Roberto e sua rede corrupta. O próximo passo seria crucial, e a luta por justiça estava prestes a entrar em uma nova e decisiva fase. O escritório de André estava em um estado de frenesi controlado. Pilhas de papéis e arquivos estavam espalhadas por toda a mesa, e as luzes intensas lançavam um brilho sobre a farta quantidade de evidências reunidas. Ana estava ali, ao lado de André, com uma expressão de determinação e um toque de nervosismo. O tempo parecia estar comprimido, cada segundo valendo ouro enquanto eles trabalhavam para preparar o caso que poderia derrubar Roberto Silva e sua rede de corrupção. André, com a habilidade de um detetive experiente, organizava as gravações e as provas que Ana havia entregado. Ele era meticuloso, analisando cada arquivo com uma concentração implacável. Essas gravações são a nossa arma mais poderosa, ele disse, sua voz carregada de uma tensão focada. Elas mostram não só a corrupção em si, mas também os vínculos diretos entre Roberto e seus cúmplices. Vamos usá-las para construir um caso sólido. Ana observava, seu coração batendo com uma mistura de ansiedade e esperança. As gravações eram um testemunho irrefutável das ações de Roberto, e a maneira como André estava montando a apresentação parecia promissora. Mas o peso da responsabilidade de levar a verdade ao tribunal era quase esmagador. Ela sabia que a pressão estava crescendo e que a exposição pública poderia ter repercussões perigosas. André e Ana trabalharam noite adentro, revisando cada gravação e selecionando os trechos mais incriminadores. Eles prepararam uma linha do tempo detalhada das atividades ilícitas, acompanhada de transcrições das conversas comprometedoras. O escritório estava iluminado apenas pela luz fria dos computadores, a atmosfera carregada de uma tensão palpável. Cada momento era crucial, e a precisão era vital para garantir que nada fosse deixado ao acaso. Finalmente, com os materiais organizados e a estratégia delineada, Ana e André se prepararam para o próximo passo. A apresentação dos arquivos seria uma oportunidade para mostrar ao tribunal a extensão da corrupção e a rede envolvida. A confiança de André era reconfortante, mas Ana ainda sentia o peso do mundo em seus ombros. Ao deixarem o escritório, a alvorada estava apenas começando a iluminar o horizonte. Era um novo dia e, com ele, uma nova fase na batalha pela justiça. Ana e André estavam prontos para enfrentar o tribunal, armados com provas contundentes e uma determinação feroz. A luta estava prestes a chegar ao seu clímax, e a coragem de Ana em enfrentar a corrupção estava prestes a ser testada no tribunal onde a verdade finalmente teria a chance de triunfar. O tribunal estava repleto de uma expectativa palpável, um zumbido de murmúrios e sussurros que preenchia o ambiente. As luzes do salão de justiça iluminavam o espaço com uma intensidade quase cinematográfica, refletindo nos rostos dos presentes, cada um ansioso para o que estava por vir. Ana se sentou na primeira fila, seu coração batendo forte enquanto ela aguardava o início do julgamento. O peso da situação era evidente em cada movimento e expressão, e o ar estava carregado de uma tensão que parecia quase visível. O juiz entrou e assumiu seu lugar, e um silêncio reverente se espalhou pelo salão. O promotor, André ao seu lado, começou a apresentar o caso com uma voz clara e firme. Ele abriu uma pasta e, com um gesto decisivo, começou a exibir as gravações comprometedoras e documentos incriminadores que haviam sido reunidos. A tela atrás dele projetava trechos de conversas secretas e transações ilícitas, cada um deles um golpe direto contra a fachada de respeitabilidade que Roberto Silva havia cuidadosamente construído.
Os detalhes das gravações foram revelados um por um, cada um mais impactante que o anterior. As imagens e os áudios mostravam Roberto discutindo subornos, manipulação de contratos e a formação de uma rede complexa de corrupção que havia corrompido até mesmo as estruturas mais altas da cidade. A cada nova evidência, as expressões na plateia mudavam, refletindo o choque e a indignação crescente. Roberto, sentado no banco dos réus, tinha uma expressão impassível, mas seus olhos denunciavam a crescente inquietação. O peso das provas era inegável, e o contraste entre sua postura altiva e as evidências esmagadoras que o acusavam era profundo. Ana observava, seu olhar fixo no réu, a sensação de justiça iminente misturada com um alívio cauteloso. À medida que o julgamento avançava, o público começou a compreender a magnitude da corrupção revelada. O advogado de defesa de Roberto tentava contra-argumentar, mas cada tentativa de descredibilizar as provas parecia em vão. A verdade estava se desdobrando diante de todos, e a extensão da corrupção era agora uma realidade inegável. André, com sua confiança e clareza, conduzia o caso com uma maestria que mostrava o quanto ele havia se dedicado à busca pela justiça. Ana sentia um misto de orgulho e apreensão enquanto via a verdade sendo exposta. O tribunal estava agora imerso em uma luta entre a verdade e a mentira, e a resolução estava finalmente ao alcance. O clima no tribunal era de expectativa crescente, e o destino de Roberto Silva estava se desenhando diante de uma plateia atenta. A batalha por justiça estava prestes a alcançar seu clímax, e a coragem de Ana e a determinação de André estavam prestes a ter um impacto que poderia mudar o curso da história e trazer a tão esperada justiça. O tribunal estava em um estado de suspense absoluto, a tensão no ar era quase palpável enquanto o juiz se preparava para anunciar o veredicto. A sala estava repleta, não só de advogados e jornalistas, mas também de cidadãos comuns que vinham acompanhar o desfecho desse caso que havia capturado a imaginação da cidade. Ana, sentada na primeira fila, sentia o peso da expectativa sobre seus ombros. Seus filhos estavam com ela, e a presença deles era um lembrete constante do que estava em jogo. O juiz, com um semblante grave, iniciou sua fala. Cada palavra era cuidadosamente medida, e o silêncio na sala fazia com que cada segundo se arrastasse. Finalmente, ele anunciou o veredicto. Roberto Silva foi considerado culpado das acusações de corrupção e suborno. Um murmúrio de alívio e triunfo percorreu a sala, e Ana sentiu uma onda de emoção ao ouvir as palavras que confirmavam a vitória da verdade sobre a corrupção. Com a condenação de Roberto, o tribunal se tornou um palco de celebração para aqueles que haviam lutado contra a injustiça. A vitória de Ana não era apenas pessoal, era um triunfo para todos que acreditavam na integridade e na justiça. O trabalho árduo, os riscos e os desafios que Ana enfrentou tinham valido a pena, e a cidade estava agora testemunhando o início de uma nova era, livre de uma das mais sombrias redes de corrupção que a havia assombrado por tanto tempo. A recompensa de Ana não foi apenas simbólica. Ela recebeu um reconhecimento público por sua bravura e contribuição para a justiça. As autoridades ofereceram a ela uma compensação financeira substancial, um gesto de reconhecimento pela sua coragem e determinação em enfrentar uma força tão poderosa e perigosa. A quantia não apenas garantiu um futuro mais estável para seus filhos, mas também serviu como um lembrete tangível de que a honestidade e a coragem têm seu preço, mas também suas recompensas. Enquanto as luzes do tribunal começaram a se apagar, Ana e seus filhos deixaram o prédio, a cidade ao redor deles agora parecendo mais luminosa e promissora. A vitória não era apenas sobre a condenação de um homem poderoso, era sobre a restauração da confiança na justiça e a afirmação de que a coragem pode, de fato, fazer a diferença. Com Roberto Silva finalmente enfrentando as consequências de seus atos, a cidade respirava aliviada, e Ana se preparava para um novo capítulo em sua vida. Sua jornada não havia sido fácil, mas a transformação que ela ajudou a trazer era uma prova de que, mesmo diante das maiores adversidades, a verdade e a justiça poderiam triunfar. O sol estava baixo no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e laranja, como se a cidade estivesse celebrando o início de um novo capítulo. Ana e seus filhos estavam diante de uma nova casa, uma construção vibrante e acolhedora, cercada por um jardim verde e flores frescas. A mudança, que havia sido um sonho distante, agora se tornava realidade, simbolizando a vitória sobre as adversidades e o início de um novo começo para a família.
O caminhão de mudanças estava estacionado na frente da casa, e as caixas começaram a ser descarregadas com um ritmo animado. Cada caixa carregava não apenas pertences físicos, mas também o peso das memórias passadas e a promessa de um futuro melhor. Ana observava enquanto seus filhos, animados e curiosos, exploravam cada canto da nova casa. Seus sorrisos eram um reflexo da esperança e da alegria que agora preenchiam seus corações. A nova casa era mais do que uma simples mudança de endereço, era um símbolo de renovação e de superação. As paredes recém-pintadas, os móveis brilhantes e o espaço arejado representavam um recomeço para Ana, uma oportunidade de construir uma vida nova longe das sombras do passado. O ambiente alegre e acolhedor contrastava fortemente com a tensão e o medo que haviam dominado sua vida nos últimos meses. Ana e seus filhos passaram o dia organizando a casa, colocando quadros nas paredes e ajustando pequenos detalhes para fazer com que o lugar se sentisse verdadeiramente seu. Cada objeto e cada escolha de decoração eram carregados de significado, marcando o final de um capítulo doloroso e o início de uma nova história de esperança e realização. Ao cair da noite, Ana se sentou no sofá da sala de estar, observando o brilho suave das luzes e o calor do lar que agora estava começando a tomar forma. Seus filhos estavam brincando na sala, seus risos enchendo o espaço com uma sensação de normalidade e felicidade que há muito tempo não se sentia. Ana respirou fundo, sentindo a paz que vinha da certeza de que, apesar das dificuldades, havia conseguido criar um novo começo para sua família. O novo lar era um testemunho da coragem e da resiliência de Ana, uma prova de que mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma luz no fim do túnel. A vitória sobre a corrupção e a construção de um futuro melhor eram agora partes indissociáveis de sua história. Enquanto a noite envolvia a casa em seu manto tranquilo, Ana sabia que, finalmente, havia encontrado o equilíbrio entre justiça e felicidade, e que o futuro prometia ser tão brilhante quanto o sol que iluminava o novo lar. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.